Olá pessoal, aqui é o Rafael Amaral do programa Café com Silagem. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre um tema que está sendo bastante abordado no campo, né, e muitas dúvidas estão surgindo, que é a silagem de grão úmido ou o grão reidratado, que pode ser tanto de milho quanto de sorgo. Eu tenho viajado em algumas propriedades, e o que eu tenho observado é que em grande parte delas está tendo bastante dúvida, né, na forma de como confeccionar esse tipo de silagem. E o que a gente tem observado nas propriedades que já fizeram é que as perdas estão extremamente elevadas. Para você ter ideia, né, eu visitei uma propriedade que as perdas no topo chegavam a 72 quilos, né, da silagem de grão úmido para cada metro quadrado que estava sendo vedado. Então isso mostra que a perda ela é bastante elevada e também ela representa aí um grande custo para a propriedade, sendo que silagem de grão úmido é uma silagem que é bastante nobre. Né? E só para vocês entenderem um pouquinho por que é o grande motivo, né, das propriedades estarem buscando fazer esse tipo de silagem, né? Isso relaciona muito com a qualidade nutricional do grão. Com o processo de fermentação da silagem, ocorre a acidificação da massa. E a partir do momento que ocorre essa acidificação, né, a acidez da silagem consegue elevar a digestibilidade dos grãos de amido. Então, um dos grandes motivos hoje para a gente confeccionar a silagem de grão úmido é essa, é elevar a qualidade nutricional de uma silagem. Mas é importante, mais uma vez, se atentar que perdas ocorrem ao longo do processo. Aqui eu queria dar 3 dicas básicas para vocês, né, que estão querendo fazer a silagem de grão úmido ou que já fizeram essa silagem, né, e encontraram algumas perdas aí pelo caminho. Primeira coisa hoje que tem muita gente errando é com relação ao teor de umidade dessa silagem. Um segundo ponto, eu gostaria de elencar a inoculação, a correta bactéria para auxiliar na fermentação, e o terceiro ponto com relação à vedação dessa silagem. Falar um pouquinho sobre a lona de vedação, né, e isso influencia muito aquela camadinha preta que a gente encontra lá no topo do silo, que representa uma perda bastante elevada. Bom, então com relação à umidade dessa silagem de grão úmido, né, o que a gente deve objetivar? Né, é fazer uma silagem que ela esteja aí de 35 a 40% de umidade. Para vocês terem ideia, né, o grão seco, né, quando ele está sendo reidratado, esse grão ele deve ter por volta aí de 18% de umidade. Então o que a gente tem que fazer é adicionar água. É isso que muitas das vezes está sendo errado na propriedade. As pessoas acreditam que não é necessário reidratar, né, o grão, né, e na verdade, né, isso ocorre uma falha grande no manejo. Só para vocês terem uma ideia, uma história aí, que uma vez eu visitei uma propriedade pequena, no interior de Minas Gerais, e um produtor, quando foi me mostrar a silagem de grão úmido, ele comentou comigo: Rafael, só não repara naquela silagem que está ali no fundo, né, porque eu comecei a fazer a silagem, choveu, e daí ficou meio amarela a silagem, mas o restante está bom. E quando eu fui ver, na verdade, o oposto que estava correto. Aquela silagem que tomou a chuva, ela estava amarelinha, ela fermentou. E a silagem que não tomou a chuva, ela ficou escura. Então o que a gente tem observado hoje? Muita silagem no campo escura. E por que isso acontece? O nome técnico para isso é reação de Maillard. É quando a silagem eleva demasiadamente a temperatura, e ela permanece com temperatura elevada por um longo tempo. Então é a mesma coisa de quando a gente coloca um açúcar na panela. O que acontece? O açúcar ele é branco, mas a partir do momento que ele começa a aquecer, ele começa a ficar marrom. Então por isso que a gente chama reação de Maillard, é a mesma coisa que a reação de caramelização. E isso tem impactos negativos para a silagem. Por quê? O primeiro ponto, silagem caramelizada é perda de açúcar. Então assim, eu estou perdendo parte do açúcar que está tendo naquela silagem. E outro ponto, quando a gente eleva muito a temperatura, a proteína ela se torna indisponível. Então ela se conecta naquela fibra indigestível que a planta tem. Então é muito importante a gente evitar. E na silagem de grão úmido ou no grão reidratado, para a gente evitar
né, o aquecimento dessa massa, um dos primeiros pontos importantes é a hidratação adequada. Eu estive visitando uma propriedade, né, e a minha recomendação para ela é que, de acordo com a umidade que tinha no grão, né, ele deveria colocar 6.000 litros de água por hora, porque era um confinamento, né, de uma certa quantidade de animais, né, e o moinho dele estava moendo 30.000 quilos por hora. Então, dessa forma, pelo cálculo, ele precisava colocar 6.000 litros de água por hora. E a hora que eu falei isso para o funcionário, ele ficou espantado. Então, na verdade, assim, a gente não precisa se espantar, tá? A gente tem que calcular a quantidade correta e hidratar esse grão para que ocorra a fermentação, tá? Se você quer saber um pouco mais sobre como calcular, né, essa quantidade de água, você pode colocar seu e-mail aqui no comentário desse vídeo, que eu vou enviar para você uma planilha que eu fiz, que ele calcula a correta quantidade de água a ser adicionada na silagem de grão úmido ou no grão reidratado. Esse ponto é bastante importante, porque às vezes a gente faz o cálculo, eu tenho um grão que tem 18% de umidade, e o Rafael falou que eu tenho que chegar a 35%, né? Isso é um cálculo aí que eu vou ter que colocar aproximadamente 17% de água, e na verdade não é, porque o cálculo a gente tem que fazer em base da matéria seca. Então, geralmente, esse valor é um pouco maior. Então, tem que tomar cuidado, mais uma vez, porque às vezes a gente pode estar naquele limiar, né, e isso pode causar um impacto negativo novamente na fermentação dessa massa. Muito bem, o segundo ponto que eu comentei está relacionado com a inoculação dessa massa de forragem. Muitas propriedades têm utilizado bactérias homoláticas para ocorrer a fermentação desse grão. O que são as bactérias homoláticas? São aquelas que produzem ácido lático. Só que, na verdade, esse tipo de silagem necessita de uma bactéria que chama Lactobacillus buchaneri, né? É uma bactéria que produz, além do ácido lático, produz ácido acético. E qual que é a função do ácido acético? O ácido acético, ele tem função fungicida. Então, ele atua inibindo as leveduras que estão ali fazendo uma fermentação, muitas vezes alcoólica. Então, isso quer dizer o quê? Que essa silagem de grão úmido, se ela for mal inoculada, vai ter levedura presente ali, e essa levedura produz álcool, e o álcool é volátil. Dessa forma, eleva a perda de matéria seca dessa planta. Quando existe uma bactéria homolática que produz ácido lático, o ácido lático não consegue controlar a levedura. Ele não consegue controlar essa levedura, e além disso, o ácido lático ele é alimento para a levedura. Então, por isso, mais uma vez, reforçando a necessidade de a gente utilizar um Lactobacillus buchaneri, que produz o ácido acético, que é um ácido fraco. Então, isso é muito importante. Muitas propriedades que eu tenho visitado, que estão utilizando inoculantes de forma errada, têm suas silagens, ainda que amarelas, podem estar bem hidratadas, só que a hora que a gente vai checar a temperatura dessa silagem, ela está com temperaturas aí acima de 40 graus, que é o que eu comento muito, que a partir do momento que essa silagem tem acima de 37 graus e meio, ela começa a ter febre, né? É só uma analogia, né, com o nosso sistema, mas na verdade, assim, acima de 37 graus, acima de 38 graus, né, a silagem ela tem um indicativo de que ela está num processo de deterioração, e isso está ocorrendo perda de nutrientes, né? Então, mais uma vez, a gente está jogando dinheiro fora. Então, isso é muito importante ao longo do processo e no momento de descarregamento desse silo. Então, é importante notar isso daí. E o terceiro ponto que a gente comentou é com relação à vedação, né? Vedação do silo, hoje ela é muito importante, e a gente sabe que a nossa famosa lona de polietileno que a gente usa, aquela dupla face, né, que toda a propriedade utiliza, ela tem permeabilidade ao oxigênio, que é uma característica inerente à lona dupla face, né, ou às lonas de polietileno. Então, a nossa recomendação é o uso de uma película que faça barreira ao oxigênio. Hoje em dia existe uma película, né, que ela é confeccionada de etilvinilálcool. O etilvinilálcool ele tem baixa permeabilidade ao oxigênio. Dessa forma, eu evito a entrada, né, de oxigênio para dentro da massa, né, principalmente no topo do silo, né, a densidade da planta ou da silagem de grão úmido ela é mais baixa,
né? E com isso eu tenho maior quantidade de pó. Dessa forma, entra oxigênio para dentro desse silo e as leveduras, né, que agora são aeróbias, elas vivem na presença de oxigênio e iniciam a deterioração da silagem. Um dos pontos que acontece, essas leveduras, elas consomem ácido, lembra daquele ácido lático que eu falei lá no começo? Elas vão consumir esse ácido lático, vão fazer com que o pH se eleve. A partir do momento que o pH começa a dar uma elevada, vem outra classe dos micro-organismos aeróbios também, que são os fungos filamentosos, e aí eles começam a decompor esse material. Além disso, eles começam a produzir as micotoxinas, que isso também vai influenciar negativamente o desempenho e a saúde animal. Então, dessa forma, utilizar uma barreira ao oxigênio é muito importante para redução de perdas, né, e ao mesmo tempo manutenção da qualidade da silagem. Para vocês terem uma ideia, como eu falei no começo do vídeo, para cada metro quadrado pode-se perder por volta de 72 quilos de milho, né, da silagem de grão úmido ou do grão reidratado. É um valor muito elevado, né, e ainda mais o preço que hoje está esse milho, é um ponto importante para se observar e discutir no planejamento da confecção desse tipo de silagem, né, que vem com o objetivo de ser benéfica para o animal. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder para vocês. Mais uma vez, quem quiser a planilha para calcular a quantidade de água na silagem de grão úmido, também é só digitar seu e-mail aqui e falar que você quer essa planilha. Então eu agradeço mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.